Olá, meus amores, tudo bom? Na nossa videoaula explicativa, quero que vocês coloquem nas páginas 196 e 197. Hoje nós vamos falar dos aspectos humanos da região norte. Quando a tia Girlane fala de aspectos humanos, é tudo aquilo que vai envolver a população, tá? Então, tudo tem a ver com a população, com o social. Então, vai ter que a ver com o quê? Com as pessoas daquele lugar. Então, esse vídeo, ele vai ficar um pouco extenso. Por quê? Porque como são muitas coisas que a gente tem que abordar, e a tia Gilane tem que diminuir o máximo possível para que não cansem tanto vocês durante as aulas. Então, a tia Gilane está passando essa videoaula agora. E se você estiver cansado, você dá uma pausa, para um pouquinho a videoaula, vai tomar uma água, vai fazer um lanche, vai parar um pouquinho para fazer alguma coisa e depois retorna novamente à aula, certo? Então é isso que eu quero que vocês façam, para que não se cansem muito, mas que não deixem de assistir a aula completa. Lembrando que quando a gente retornar, eu não vou mais voltar esses conteúdos, né? Nós vamos dar só apenas a continuidade. Então, é importante que vocês estudem, que vocês leiam, que vocês perguntem, que vocês compreendam, ok? Então, vamos começar pela população, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o que nós vamos ler. A tia Gilane vai ler aqui no livro do ladinho, tá? Porque aqui, como eu já expliquei, é muito pequenininho e a vista da tia Gilane já não tá tão boa mais assim. Então, nós vamos acompanhar sobre a população, tá? Diz assim: observe no mapa abaixo como a região norte é pouco povoada e a população se distribui de maneira irregular pelo território. Pronto. A tia Gilane vai dar uma paradinha aqui para fazer a explicação desse tópico, ok? Eu quero que vocês compreendam que um território é diferente quando a gente diz assim, povoado e populoso. Povoado e populoso não são a mesma coisa, tá bom? Eu poderia até pedir que vocês fizessem essa pesquisa. Mas como nós temos muitas coisas ainda para elaborar, eu preferi fazer essa explicação, ok? Então, quando eu falo que é povoado, é porque existe pessoas naquele território. Então, na região norte, ela é povoada. Mas, por mesmo que ela seja a maior das regiões brasileiras, lembra que nós temos 5 regiões: norte, não é isso? Nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Por mais que ela seja a maior e ela seja povoada, certo? Ela não é tão populosa assim. Oxe, tia, e agora você me confundiu foi todo, né? Como a senhora disse que é povoada e ela não é populosa. Por quê? Porque ela tem muita terra, a densidade demográfica dela territorialmente, certo? Ela é mal distribuída. Então, tem pessoas que ocupam uma determinada área e outras que ocupam pouca. Então, é isso que eu quero que vocês reparem no mapa. Vamos observar o mapa no livro de vocês, esse mapa aí, da distribuição da população. Então, esses dados foi coletado em 2016 e a gente já sabe que quem faz a coleta desses dados é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, não é isso? Então, vamos olhar aí no mapa e observar na legenda que nós já estudamos, certo? O que é que está dizendo aí? Que cada pontinho, eu acredito, meus amores, que eu vejo essa cor aí dos pontinhos de roxa, né? Eu acredito que seja também aí esses pontinhos. Aí tá mostrando o que? A população, os habitantes que moram nessa região norte. Então, tá mostrando aí o que? Boa Vista, Roraima, Pará, Manaus, Amazonas. Pode observar que cada pontinho desse representa 10.000 habitantes.
Então você diria assim: nossa, tia, então é mesmo, agora eu estou compreendendo, né? A quantidade de pessoas nesse território aí. É um território onde tem o quê? Nós temos aí a povoação, vamos dizer assim, pouco, né? Porque a população, os habitantes é pouco, e o território, a densidade dela demográfica, né? A questão territorial, quer dizer, me desculpe. A extensão territorial, ela é bastante ampla, ela é grande, não é isso? Então, é isso que eu quero que vocês percebam. Aí, continuando na leitura do livro de vocês, diz: repare também como a maior parte da população concentra-se nas capitais dos estados e em municípios situados às margens dos grandes rios, sendo por esse motivo chamado de população ribeirinha. Essa população aí ribeirinha, elas vivem nas margens do rio, certo? E em geral, as casas onde elas moram são chamadas de palafitas, tá bom? E aí nós temos aí esse exemplo característico dessa região. Fora esses exemplos, nós temos os seringueiros, que nós vamos ver já já nas tradições, nos trabalhos, né, os trabalhos tradicionais, os barqueiros e os vaqueiros, que também fazem parte desses aspectos humanos, tá bom? Então, a gente vai observar aí no segundo parágrafo a continuação dessa explicação da população nesse território. Diz assim: a partir da década de 1960, a população da região cresceu muito devido aos programas de povoamento criados pelo governo do país, que atraíram milhares de imigrantes. Desse modo, intensificou-se uma das principais características da população da região, a miscigenação, né? Continuando, entre migrantes e indígenas. É importante lembrar que isso se deve também ao fato de a região norte concentrar o maior número de indígenas no país. Eu quero que vocês observem agora, juntamente comigo, porque nós vamos falar justamente sobre essas questões que eu acabei de comentar com vocês, certo? A região norte é a menos povoada, mas ela é a maior em extensão territorial. Não foi isso que eu comentei com vocês? Deixa eu trazer mais assim para me aparecer melhor para poder fazer essas explicações. Pois bem, a maior parte da população da região norte, ela é descendente dos povos indígenas, que hoje esses povos indígenas, eles se encontram bastante reduzidos no Brasil. Nós sabemos aí que, infelizmente, o país, ele tem um grande número de preconceito, tá? Das suas origens, e por conta disso, há uma discriminação em relação aos indígenas que acabam ocorrendo aí, né, crimes absurdos com essa população. E embora ainda exista tribos que nunca, olha o que a tia Gilene está dizendo, tem tribos que nunca tiveram contato com grupos sociais. Aí você diz assim, então quer dizer que existe pessoas aí morando na Amazônia que não é contado pelo IBGE? Tem. Tem pessoas que não têm identidade, tia Girlane? Tem. Tem pessoas que o governo não sabe nem que existe? Tem, né? Então é por isso que eles não têm contato social. Não tem por quê? Porque eles nunca, eles têm medo do que possa acontecer, né? Isso com eles. Então, eles vivem em esses locais aí e que é difícil o acesso e é dentro da floresta amazônica, tá bom? Então, a população da região norte, ela vem
aumentando devido ao surgimento das novas áreas agrícolas, da própria agricultura. A agricultura faz isso, vou já trazendo para cá, porque já vou já adentrar nessa parte aí, certo? E com esse povoamento todo, a população indígena vai, como eu falei, diminuiu e resulta justamente, quando fala de miscigenação, fala de mistura de povos. Branco com índio, não é isso? Branco com negro. Então, vai ter uma miscigenação. Há um maior contingente da população nas áreas urbanas, especialmente nas capitais e às margens dos rios, como foi falado anteriormente, que é chamado de populações ribeirinhas, certo? Como eu falei para vocês, eu ia falar sobre os seringueiros. E aí a gente já entra nessa parte dos trabalhos tradicionais. Acompanhem a minha leitura. Alguns trabalhadores desenvolvem atividades típicas da região norte, que são muito importantes economicamente. Entre eles estão, primeiro ponto, castanheiros, que trabalham na extração da castanha do Pará. Os seringueiros, que extraem o látex das seringueiras. Certo, gente? O látex ainda vamos saber que vocês também alguns já compreendem que a borracha é feita desse material. Juticultores, que cultivam a juta para a obtenção das fibras têxteis. Garimpeiros, que trabalham na exploração de ouro e diamantes. E vaqueiros, que cuidam do gado. Então, essas aí são alguns trabalhos tradicionais que existem na região norte. Os barqueiros, eles praticam a pesca, tá? Então, como eles praticam a pesca, eles movimentam esse tipo de comércio na região norte, tá? É um comércio externo, não é um comércio para fora do país. É um comércio interno, é um comércio feito na própria região. E os vaqueiros, que cuidam do gado, vivem nos campos, precisamente em Roraima, tá certo? E também em alguns locais aí da ilha de Marajó. Então, essa aí são a parte dos trabalhos tradicionais. É tradição, faz parte da população dos aspectos da região norte. E nós temos aí, para encerrar, o folclore. O folclore diz assim: os aspectos culturais da região são muito variados e compõem um rico folclore. Dentre as principais manifestações culturais, é possível destacar, primeiro, festas populares, como o Círio de Nazaré, que já fizemos aí leituras e assistimos um vídeo sobre isso. O Festival Folclórico de Parintins, também. E as cavalhadas em Taguatinga. Isso lá no Tocantins. Temos as danças como o carimbó, a marujada e as cirandas. Lendas como as das Amazonas, a Mãe d'Água e a da Vitória Régia. Artesanatos como a cerâmica marajoara, produzida por comunidades indígenas no Pará. Pratos típicos como forte influência indígena, pirarucu, açaí, cupuaçu, a mandioca, a castanha do Pará, tucupi, estão presentes na preparação de muitas comidas típicas da região, tá, gente? Então, aí, quando a gente tá falando nessa questão do folclore, nós conhecemos aí um pouco da cultura da região norte nas aulas anteriores, e é possível a gente encontrar inúmeras lendas, inúmeras. Então, como já foi dito aí para vocês, tem também do Barba Ruiva, da Iara, da Cobra Norato. Então, são várias lendas aí. O que eu quero que vocês façam como atividade, eu vou colocar descrito no blog e nós vamos ainda adentrar um pouquinho a mais nessa cultura. Vocês já fizeram um folder, não é isso? De uma dessas atividades que foi colocada lá no blog, mas a gente precisa
conhecer mais um pouco também do artesanato, da gastronomia. Vamos ainda tentar ver como é que funciona o boi caprichoso, o boi garantido, né? Como é que acontecem essas festas, que são riquezas do nosso Brasil. Então, esses aí são os principais aspectos, certo? Humanos da região norte. Então, até a próxima aula, para continuarmos ainda falando na região norte, certo? Vai ficar aí uma atividade para vocês responderem a página 198. E na próxima aula eu farei a explicação dos aspectos naturais da região norte. Nós vamos falar sobre a floresta amazônica, né? Sobre o rio Amazonas e vamos também adentrar um pouquinho nas terras indígenas. Então, na próxima aula, voltarei aqui para nós darmos continuidade ao nosso aprendizado. Um beijinho para vocês.